Você não vai frutificar enquanto você não entender isso. Frutificar na Bíblia tem a ver com alguma característica física, social, intelectual, espiritual? Não, é muito mais fácil do que a gente pensa e eu quero te explicar nesse vídeo. Lá em Salmos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, e nela ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera ou frutifica. A forma de frutificar, segundo a Bíblia do cristão, é confiando em Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o filho maduro, o filho que frutifica, é alguém que confia plenamente no Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Jesus diz lá em Mateus 6,33 que aquele que coloca o reino dos céus em primeiro lugar, todas as coisas que são necessárias lhe serão acrescentadas. E se você for ver o contexto, Jesus ele está citando exemplos de coisas cotidianas. Pessoas que se preocupam com o que vão comer, e eu acredito que isso é lícito. Pessoas que se preocupam com o que vão vestir. E mesmo assim, o Senhor Jesus está falando, filhos, concentre-se em me buscar, em priorizar a minha vontade, a minha palavra. Todas essas coisas eu vou acrescentar, porque o Pai já sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E sabe o que, que isso é interessante? É que quando a gente não coloca o reino dos céus em primeiro lugar, ou seja, a gente não confia nele, logo nós estamos colocando outra coisa. Logo, talvez nós estejamos idolatrando, colocando o nosso trabalho em primeiro lugar, colocando o nosso talento em primeiro lugar, colocando, se você tiver uma empresa, os seus clientes em primeiro lugar. Isso não é confiar em Deus. Aí você pensa, poxa, mas eu me esforço, eu me dedico, eu aprendo e eu não estou crescendo. É claro, pensa comigo, uma forma muito clara. Faz sentido o Senhor te abençoar quando você não coloca Ele em primeiro lugar? Claro que não, porque se você está em idolatria, significa que se Deus te abençoar para você continuar em idolatria, você está em pecado. Logo, eu e você estamos se afastando dele cada vez mais. Então, não, Deus não vai nos abençoar se nós não estivermos no centro da vontade dele. Isso não é porque Deus é ruim, mas é porque ele é um pai que se preocupa. O lugar da bênção é o lugar da presença de Deus. Então, nós precisamos colocar o Senhor como prioridade. Olha o que diz em João 5, versículo 5. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Todos aqueles que permanecem em mim darão fruto, e aqueles que não permanecem não darão fruto. Então, o que eu e você precisamos entender é que a frutificação em Deus, ela tem um caminho: estar em Deus. Sim, é muito simples. Eu não preciso fazer as coisas na força do meu braço. Tanto que Paulo fala, né, aos Gálatas, no capítulo 3, ele começa a falar que os Gálatas, ó Gálatas, quem vos enfeitiçou? Porque vocês começaram a obra no espírito, mas agora vocês estão aperfeiçoando na carne. Ou seja, eles estão dando fruto na carne. E a gente sabe que o fruto da carne é o quê? Passageiro, corruptível. Mas como o apóstolo Paulo mesmo diz em 1 Coríntios, o fruto do Espírito, ele é eterno. Ele não é passageiro, ele não é transitório, mas ele permanece, porque esse é o fruto de Deus. Então, se você parar para pensar, uma árvore ela não faz força para gerar fruto. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma árvore gemendo, fazendo barulho, para que ela pudesse gerar algum tipo de fruto. Não, é biologia básica. Ela fica no solo, ela pega águas e sais minerais, a luz do sol para que ela possa fazer a fotossíntese. E quem é a videira? Quem que pega os sais minerais? Quem que nos levanta para que a gente pegue o sol? A videira. Nós somos os ramos. Aonde nós precisamos estar injertado? Qual que é a nossa preocupação? É estar em Deus. Então, grave isso no seu coração. Se você quer dar fruto para Deus, esteja em Deus. Você não vai dar fruto fora. Ah, mas eu preciso me aperfeiçoar. Tudo bem, tudo isso vai ser acrescentado, não se preocupa. A sua preocupação é, tá tendo uma vida de oração? Tá tendo uma vida de jejum? Tá tendo uma vida de congregação? Uma vida de leitura da palavra? Então vai frutificar. É impossível estar na videira e não gerar fruto. Olha o caso de José, de Abraão, de Davi. Um foi perseguido, o outro foi desmerecido pelos irmãos, né? Desaprovado, deixado de lado. Abraão é, andando em terras paralelas, sem dinheiro, sem nada, porque ele deixou tudo para trás, levou sua família.
e Deus fez com que eles prosperassem. Um foi para a prisão e prosperou na prisão. O outro foi para a casa de Potifar e prosperou. O outro cuidou de ovelhas e prosperou. E assim, quando se tornou governador, se tornou rei, eles prosperaram. E eu acho que para finalizar esse vídeo com mais clareza é o exemplo de Abraão. Deus deu uma ordem muito clara. E aqui é confiança, né, gente? Vai e deixa sua parentela. A gente sabe que ele levou Ló. E aí, em determinado momento, quando você lê Gênesis, eles discutem, eles brigam e eles se separam. Então Ló vai para um lado e Abraão vai para o outro. Ele nem mudou muito geograficamente, mas ele para orar. E na hora que ele ora, o Senhor fala: Você já está na terra que eu te dei. Por que Deus não tinha mostrado ainda? Porque ele não tinha obedecido, ele não tinha confiado 100%. Ele levou Ló. E aqui a gente aprende algo: a bênção, o fruto, não está em uma habilidade, não está na geografia, não está nisso, naquilo. O fruto está em Deus e Deus está em nós. Então, no momento que eu e você obedecer 100% ao Senhor, nós iremos frutificar. Então, a minha mensagem para você aqui de forma prática é: busca o Senhor. Coloca o Senhor como prioridade da sua vida e você vai ver que todas as coisas elas vão fluir. Lembra o que a gente leu lá em Salmos? Fala que aquele que confia no Senhor, que medita na sua lei, que coloca o Senhor como prioridade, é como uma árvore junto aos ribeiros. No tempo certo dá fruto, as suas folhas não murcharão, e tudo que ele fazer prosperará. Então eu não busco técnicas de como prosperar em todas as coisas, eu busco o Senhor, e ele fará com que eu prospere em todas as coisas. No dia que eu e você entender isso, nós iremos ter menos dor de cabeça, menos ansiedade, menos dificuldade, e nós seremos uma árvore frutífera. Então, se esse vídeo te abençoou, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, porque toda segunda-feira às 9 horas nós vamos subir um vídeo para que você possa entender a palavra de Deus e colocá-la em prática e se tornar um ruiós de Deus. O que é isso? Um filho maduro. Deus abençoe.